mim e para a sua vida. E o Senhor não vai servir esse banquete enquanto tu não sentar na mesa. E o Senhor hoje, Ele está te convidando para sentar na mesa. Mas não olhe para a sua situação, não olhe para a sua dificuldade e para a sua necessidade, porque o Senhor, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. O Senhor hoje, Ele sabe como está a sua vida, Ele sabe qual é a sua necessidade, e hoje Ele te convida para sentar à mesa, porque Ele tem um grande banquete preparado para você. Um grande banquete da parte do Senhor já tem preparado para mim e para a sua vida. E ali veio o jovem Davi. Eu creio que Samuel, ele tomou um susto quando ele viu aquele jovem ruivo, de semblante bonito, ali um jovem simplesmente, irmãos, imagine, Deus falar que vai ungir um rei, ali sai um profeta a ungir esse rei, de repente o profeta vê um jovem. Irmãos, que susto esse profeta, irmãos, iria tomar. Peraí, Deus falou que ia levantar um rei e me vê um jovem na minha frente. Irmãos, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas desprezíveis, aqueles que não são, para confundir as que são. Irmãos, talvez o mundo pode não dar valor nenhum para a sua vida. Talvez o mundo pode olhar para mim, para a sua vida, e falar que você não tem valor, que você não presta para nada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu coloco por terra essas palavras. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Tu és importante, sim. Tu tens valor na presença do Senhor, e o Senhor vai começar a te levantar. Deixa eu ver quem quer ser levantado pelo Senhor aqui. Quantos querem ser levantados pelo Senhor aqui? O Senhor vai começar a te levantar. Aleluia. O Senhor vai começar a trabalhar ao seu favor. Ele já está trabalhando. E ali veio Davi. Samuel ungiu ele como rei. Irmãos, mas só que Deus ungiu Davi como rei, mas só que era necessário ele passar pelo tempo. As coisas não funcionam assim de uma hora para outra. Deus, ele tem todo o poder para fazer de uma hora para outra, mas só que muitas vezes nós temos que passar pelo tempo. Deus ungiu a Davi como rei, ainda Saul reinava, mas só que Davi, ele não queria ser nada do que ele já era. Davi, ele já intercedia pelas ovelhas que ele arrebanhava. Vinha um leão ali para comer as ovelhas, ia lá, corria Davi e rasgava o leão pelo meio. Vinha o urso para querer tragar a ovelha, ele ia lá e Deus dava vitória para ele. Irmãos, Deus olha o meu e o seu coração quando nós entramos em guerra nas zonas celestiais, contra os principados e potestades. Talvez você está aqui na casa do Senhor somente orando, falando: Senhor, abençoa o pastor, abençoa a mocidade, abençoa a tua igreja, entra com salvação. Talvez você ainda não é conhecido por ninguém, mas só que o Senhor já tem te conhecido, o seu nome já está escrito lá em cima. Deus já te conhece. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele já intercedia pelas ovelhas do pai dele. Por isso Deus levantou ele nesta terra, mas era necessário ele passar pelo tempo. E ali diz que a palavra do Senhor nos diz que ali Saul, ele ficou com medo de guerrear. Enquanto que o povo de Israel, os valentes de Saul, ali ficavam com medo de ir para a batalha. Enquanto Saul tinha medo de ir para a batalha, Davi, ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. E ali Jessé mandou Davi ir até lá, ver o que estava acontecendo, ver o que estava acontecendo com os irmãos dele. E ali Davi chegou ali e conviveu aquele alvoroço e começou a perguntar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é esse barulho? O que é todo esse barulho que está acontecendo aqui? Irmãos, quando o diabo se levanta contra mim, contra a sua vida, ele vem com barulho para nos entristecer, para nos amedrontar. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos uma palavra só, uma única palavra, que nos entristece e nos tira da igreja. Como a irmã Juliana estava dando o testemunho dela aqui, aconteceu algo com ela dentro da igreja e ela saiu. Irmãos, o diabo aproveitou uma falha que aconteceu para lançar dados
só que Deus, pela sua misericórdia, quando Ele chama Ele se responsabiliza, Ele sabe a maneira de resgatar. E eu creio que essa igreja estava em contínua oração, ali pela vida da Juliana, ali, e Deus enviou o anjo. A Bíblia nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Pedro estava preso na prisão ali, ele estava para ser morto, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus, ali, e Deus enviou um anjo e tirou Pedro daquela prisão. Por isso eu quero dizer, se o ciclo de oração ore muito mais, porque Deus vai libertar da prisão aqui, Deus vai tirar cativos aqui do cativeiro, através da sua oração. É através da sua oração. Não pare de orar, não pare de interceder, porque vidas vão entrar nesse lugar. O inimigo tem lutado para te tirar de dentro da igreja, mas Deus, Ele envia os anjos ao meio ao seu favor, para que nós venhamos estar firmes aqui, firmados na rocha, porque Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Deus, Ele tem uma promessa. Deus tinha uma promessa para Israel, que Israel era um povo escolhido por Deus. Israel era um povo que Deus iria abençoar, Deus iria fazer uma grande nação. E Saul, ele estava com medo. Saul, ele estava com medo. Saul não confiava mais no Senhor, porque quem dá a vitória não somos não é você, é o Senhor que nos dá a vitória. Saul não confiava mais em Deus, mas só que Davi, ele ouviu uma palavra que agradou os ouvidos dele. Chegou ao ouvido de Davi: olha, o rei Saul falou assim, que aquele que guerrear, aquele que tiver a vitória sobre a vida desse filisteu, o rei Saul dará sua filha em casamento, e essa família não pagará mais imposto. Saul fez uma promessa, e ali essa promessa chegou até Davi. E aquilo, irmãos, encorajou Davi, fortaleceu Davi. Eu creio que Davi, irmãos, ele já começou a se alegrar ali. Eu creio que Davi começou a dizer: peraí, minha família é uma família humilde, eu tenho que ficar apacentando as ovelhas do meu pai, para que nós venhamos ter dinheiro para pagar os impostos. Mas se eu for na força do Senhor, o Senhor vai me dar a vitória ali, e minha família vai ser abençoada. Eu creio que Davi, irmãos, ele pensava dessa maneira, e aquilo encorajou Davi. E Davi falou: quem é esse filisteu incircunciso para estar afrontando o Deus vivo, para estar afrontando o exército do Deus vivo? Irmãos, nós não sabemos ainda a porção que tem o poder do nome do Senhor, a porção que é o poder que tem o nome de Jesus. Irmão, se tu soubesse pelo menos uma parte do poder que está sobre a tua vida, Ele já nos deu autoridade para repreender demônios, para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Jesus já te deu esse nome para você. Por que tu estás com medo ainda de guerrear? Não tenha medo de guerrear, não tenha. Se o inimigo se levantar, creia que no nome de Jesus, por 7 caminhos ele vai sair. E ali Davi, ele se alegrou. E eu creio que Davi entrou na presença ali de Saul. Ali, e Saul falou: mas você jovem desta maneira, você com essa aparência, não tem nem aparência de guerra. Esse filisteus aí, esse gigante de quase 3 metros, vai acabar com você no instante. Mas só que Davi, ele confiava no Senhor, ele confiava que Deus ia dar a vitória. Confio no Senhor nesta noite, que a vitória vai chegar na tua vida. Deus envia anjos a guerrear ao meu e ao teu favor. Mas só que Deus, Ele não quer usar aquilo que as pessoas têm para te dar. Deus quer te usar na simplicidade. Deus quer te usar da maneira que você é. Você não precisa copiar ninguém, porque Deus vai te usar da maneira que você é. O Senhor hoje, Ele vai usar a tua arma. Aquele jovem Davi, ele não tinha nada, ele só tinha uma funda na mão dele, enquanto o gigante tinha escudo, ele tinha espada, tinha lança, tinha armaduras. Mas só que Deus, quando ele quer dar a vitória, Deus, ele atinge o alvo certo. Irmãos, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na sua vida. Eu não sei, mocidade, qual é a dificuldade que vocês têm para crescer na presença do Senhor. Mas só que Deus sabe.